Olá! Nesta semana, iniciaremos o estudo das transformadas através da transformada de Laplace. Bem, a transformada de Laplace de um sinal x de t ela é definida por essa integração. Note que um sinal x de t é integrado no tempo, resultando aqui em uma expressão denominada de x de s. X de s é então a transformada de Laplace do sinal x de t. Nós também podemos fazer a operação inversa através da integração na variável s. Note que aqui a integração é em cima de uma variável complexa. Então, isto requer um formalismo diferente do formalismo estudado para a integração nos reais. Bem, esta primeira expressão ela é integrada de menos infinito até infinito. Por essa razão, né, nós denominamos essa transformada de transformada de Laplace bilateral, pois nós estamos tratando de dois lados, o lado negativo e o lado positivo da variável t. A transformada e a sua inversa, nós chamamos isso de um par de transformada. Nós podemos utilizar várias notações para representar as transformadas. Temos o L caligráfico, L e x de t, é nome, mesma coisa, e x maiúsculo de S. L a menos 1, aqui para denominar a operação inversa, que pega x de S e transforma em x de t. Nós ainda temos aqui algumas expressões, né? A inversa aplicada na transformada, desfaz, né, a operação, mesma coisa aqui desse lado, e nós costumamos utilizar aqui uma representação bastante comum, e x de t leva a x de s e x de s leva a x de t. Aqui, s e o x maiúsculo estão indicando que se trata da transformada de Laplace. Bem, a transformada de Laplace é uma operação linear, então vai valer aqui o princípio da superposição, né? E há condições necessárias para que a transformada de Laplace possa existir. Então, nós chamamos o conjunto de valores de S em que a transformada de Laplace existe de região de convergência. Então, a região de convergência, ou RDC, vai ser o nome da região do plano complexo para o qual a transformada de Laplace existe. Aqui nós temos um exemplo simples, né, em que nós queremos calcular a transformada de Laplace e a região de convergência para uma exponencial causal. Então, esse aqui é um sinal exponencial causal, em que, aplicando a definição de transformada de Laplace, nós temos que x de s vai ser dado pela essa integração. Na hora que combinamos os sinais, nós fazemos a integração e ficamos aqui com esta expressão aqui no final. Note que aqui nós temos a exponencial de menos s mais a t e zero até infinito, porque aqui nós tínhamos o de t aqui na expressão. Então, esta exponencial aqui calculada em menos infinito, né, ela vai convergir para determinados valores de S, né? Neste caso aqui, S é uma variável complexa, então o que influencia na convergência é apenas a sua parte real. Então, se nós pegarmos aqui a parte real de S mais aqui a variável A, isto daqui tem que ser positivo para que aqui a gente tenha menos um valor positivo, multiplicado aqui por infinito, isso aqui vai para menos infinito, e aqui, isso aqui convergiria, né, para zero. Então, sobre essas condições, nós vamos ter zero aqui desse lado, né? Aqui o t igual a zero vai resultar nesse valor 1, e aqui nós ficamos aqui com um valor de 1 sobre s mais a. Quando nós pegamos essa condição real de S mais A maior do que zero, isso aqui vai resultar aqui numa região do plano complexo, que é parte real de S maior do que menos A. Isto aqui é a região de convergência, ou seja, se isto for satisfeito, então esta operação converge
e o resultado aqui desta transformação vai ser 1 sobre S mais A. Da mesma forma, nós temos aqui um outro sinal, nesse caso aqui é um sinal anticausal, e nós queremos fazer a mesma forma. Então, aplicando aqui a definição de transformada de Laplace, né, nós vamos ficar com a integração de menos infinito até zero, desta exponencial, e aqui, né, nós ficamos aqui com algo similar. Então, nós temos a integração de menos infinito até zero, e aqui, né, para que este valor convija, nós vamos ter que o que está dentro aqui tem que ser negativo, né? Então, porque negativo com negativo dá positivo, e com o negativo aqui do menos infinito, isto aqui teria aqui algum valor que convergiria para zero. Então, nós colocamos esta expressão, né? Como S é uma variável complexa, nós vamos ter que a parte real de S mais A tem que ser menor do que zero. Então, se isto for verificado, então o resultado aqui desta operação vai ser 1 menos zero. E aqui nós ficamos aqui com 1 sobre S mais A. E a condição ela se traduz em parte real de S menor do que menos A. Então, observe que nós aqui, né, tivemos dois exemplos que eles resultaram na mesma transformada de Laplace, mas com regiões de convergência distintas, né? Então, o que é que esta região ela vai impactar? Ela vai impactar na operação de volta, né? Então, para a gente voltar, a gente vai ter que fazer uma integração no plano complexo, e isso aí vai trazer de volta para o sinal no domínio do tempo. Bem, esta operação ela não está no escopo desta disciplina, né? Ela vai exigir o cálculo de variáveis complexas lá, que na engenharia elétrica está lá na disciplina de métodos matemáticos, mas nós determinaremos a transformação inversa aqui através de um procedimento que é bastante usual, né? Nós utilizaremos uma tabela com os pares de transformadas para os sinais mais comuns, e com isso a gente vai conseguir realizar a operação inversa. Nós ainda podemos particularizar a transformada de Laplace, então nós temos o que se chama de transformada de Laplace unilateral, quando nós estamos tratando com sinais causais, né? Então, lembrando, sinais causais são aqueles que eles existem para um tempo maior ou igual a zero, né? O tempo negativo, esse sinal ele vale zero. Então, isso aqui são os sinais mais comuns. Nas disciplinas posteriores que vocês vão estudar, provavelmente vocês estarão tratando com esse tipo de sinal. Então, a transformada de Laplace unilateral, ela não vai ter ambiguidade, né? A gente não vai ter aquele problema de ter dois sinais distintos levando à mesma transformada, e a gente vai ter uma correspondência entre um sinal e a transformada 1 a 1. Então, como é que nós definimos, né? É bem similar, a única diferença aqui é que a gente está integrando do zero menos ao infinito, né? Então, do zero menos ao infinito. Aqui, note que nós estamos pegando o zero menos, então aqui a gente pode realizar a transformada de um impulso, por exemplo, né? O impulso está definido no zero, então no zero menos a gente capta. Então, como a gente tem uma correspondência 1 a 1, geralmente a gente omite a RDC, né, da transformada unilateral, mas ela está lá, ela existe, né, para que a operação ela seja bem definida. Então, aqui nós temos uma tabela, né, com vários pares de transformadas. Aqui está pequeno, né, colocado, mas aqui a gente pode ver algumas transformadas, por exemplo, a transformada do delta de t, o impulso unitário, vale 1, a transformada do degrau U de t vale 1 sobre S, e assim sucessivamente, né? Nós temos as transformações das funções e sinais mais conhecidos ou necessários nos nossos estudos. Bem, para realizar a transformação inversa, nós constatamos o seguinte, né? A maioria das transformadas de interesses práticos, elas vão ser funções racionais, então elas vão ser escritas na forma de um polinômio no numerador dividido por um polinômio no denominador. E o que a gente faz, né, vai consistir em representar o x de s em frações parciais. Depois a gente vai olhar na tabela, vai ver os pares que correspondem a
esses termos das frações parciais. Bem, além disso, a transformada de Laplace, elas possuem várias propriedades que permitem a gente calcular a operação com maior facilidade, né? Por exemplo, a transformada de Laplace é uma função, quer dizer, é uma operação linear, né? Então vale aqui a sobreposição, né? Então se a gente tiver uma combinação de dois sinais, a gente vai ter a mesma combinação com as transformadas. Ainda a gente tem a operação de deslocamento no tempo, então se a gente desloca um sinal atrás aqui, nesse caso, nós vamos ter a multiplicação por E elevado a menos st0, esse t0 é o atraso aqui, né, da transformada de Laplace. A gente tem uma operação dual, né, então se a gente desloca a domínio do Laplace, a gente tem aqui a multiplicação por E elevado a S0t no domínio do tempo. Nós temos ainda a operação de diferenciação, então se a gente deriva um sinal, a gente está multiplicando a transformada por S. Tem aqui alguns fatores devido a condições iniciais, né? Então, derivada segunda, multiplica por S ao quadrado e vai aparecendo mais termos devido às condições iniciais. Aqui apareceu o x ponto antes zero menos, aqui a derivada do sinal x de t. E aqui a gente pode generalizar para uma derivada de ordem enésima, né? Então, você está multiplicando por S elevado a n. E aqui os termos das condições iniciais. A gente ainda pode diferenciar na frequência. Então, se a gente deriva no domínio do S, em relação a S, a gente por T. A gente tem também a operação de integração. Se a gente integra aqui o sinal, a gente vai ter uma divisão por S, né? E aqui, dependendo aqui de como você integra, se de menos infinito até t ou de zero menos até t. Temos o escalonamento, ou seja, que se a gente comprime o sinal ou expande, né, a gente vai ter aqui uma correspondência no domínio da frequência. Então, se a gente comprime no tempo, a gente expande no S, né, na frequência. Se a gente expande no tempo, a gente comprime na frequência. Então, essa é uma relação bastante importante, né, que vai valer aí para várias transformadas. Transformada de Fourier, por exemplo, é bastante utilizado. Temos ainda a convolução no tempo e na frequência, uma das razões pelas quais a gente utiliza transformada. Então, se a gente tem uma convolução no domínio do tempo, isso aqui equivale a um produto no domínio da frequência. Da mesma forma, se nós temos um produto no tempo, nós temos uma convolução no domínio da frequência. Então, repare, note mais uma vez que a gente tem essa operação dual, né? E você faz uma coisa na frequência, no tempo, né? E aqui ela se repete aqui quando você faz essa permuta de operações. Nós podemos aplicar isso em sistemas lineares, né? Então, lembre lá que nós tínhamos a definição lá do que se chamava de H de S, né? Lá como a função de transferência, e aqui nós podemos verificar que o H de S nada mais é do que a transformada de Laplace da resposta ao pulso, né? Então, a transformada de Laplace da resposta ao impulso é a função de transferência. Nós podemos aplicar a propriedade da convolução aos sistemas lineares. Então, lá na resposta de estado nulo, nós tínhamos que a saída equivale à entrada convoluída com a resposta ao impulso. Então, na hora que a gente aplica o Laplace, a gente fica com um produto, né? Então, você observa aqui, na hora que você isola, que o H de S ele também é a relação entre o Y de S dividido pelo X de S, ou seja, a transformada de Laplace da resposta de estado nulo dividido pela transformada de Laplace da entrada. Isso aqui vai me dar o H de S. Nós temos ainda algumas outras propriedades que são bastante úteis em disciplinas como circuitos e controle, né? O teorema do valor inicial. A ideia aqui é você obter o valor de x no instante zero mais através da transformada x de s, né? Então,
aqui, né, as condições S x de t e a derivada possuem transformada de Laplace, então a gente calcula aqui o de zero mais, aqui o x domínio do tempo, né, no instante zero mais através desta operação de limite. Isso aqui vai valer, né, se o x de s, a fração ela for estritamente própria, ou seja, o grau do numerador menor do que o grau do denominador. Temos ainda o teorema do valor final, ou seja, você determina o valor de x finito através da transformada de Laplace também. Então, aqui a gente tem um limite, né? Quando s tende a zero, ds x de s. E esse teorema vai se aplicar, né, se os polos de x de s, ou seja, as raízes, né, do denominador do x de s, estiverem no semiplano esquerdo aqui, incluindo também o polo s igual a zero. Nós utilizamos a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais. Nós vimos a propriedade da diferenciação, né? Então, juntamente com a propriedade da diferenciação e o fato de a transformada de Laplace ser uma operação linear, nós podemos aplicar isso, né, numa equação diferencial e conseguir resolver essa equação no domínio de Laplace. Ainda a gente vai poder separar as componentes, né, de entrada nula e estado nulo, se a gente quiser essas respostas separadas. É só isolar os termos, né? Então, termos da resposta de entrada nula, eles vão depender apenas das condições iniciais. E os termos da resposta de estado nulo dependem apenas da entrada x de t. Isso aqui a gente vai ver em exemplos, mas a ideia é que se você quiser eh, separar as respostas, você pode fazer isso, né, através do isolamento dos termos. Em relação à resposta de estado nulo, a gente também pode obter aqui uma expressão mais simplificada, né? Nós vimos aqui que uma equação diferencial nós podíamos representar usando o operador D, né? E quando a gente tinha o estado nulo, todas as condições iniciais aqui davam y eram nulas, né? E além disso, aqui, se a gente estiver tratando de sinais causais, né, a gente também tem aqui, né, sinal causal, todas essas valores do x e as derivadas no instante zero menos, elas vão ser zero. Assim, né, se a gente aplica a propriedade da diferenciação, a gente não vai ter aqueles termos e condições iniciais e a gente fica só com o s elevado a r ou s elevado a k deste lado, né? Então, aplicando isso lá na equação diferencial, a gente vai ficar só com os termos em s, né, e termos dependente. E aqui na hora que a gente isola, né, a gente vai ter aqui os termos dos polinômios aplicados aqui desta forma. Aqui a gente tem o polinômio P aqui com a variável S, e aqui embaixo o polinômio Q com a variável S. E isso aqui, P de S sobre Q de S, é a função de transferência H de S. Então aqui a gente tem algumas relações que verifica aqui que são válidas, né? A gente passar as frações aqui dividindo, a gente vai ter que H de S vai ser o Y de S sobre X de S, que é a mesma coisa que o P de S sobre o Q de S. Então, nós denominamos as raízes do denominador de H de S de polos do sistema, e as raízes do numerador a gente chama de zeros do sistema, né? Então, os zeros em cima, os polos aqui embaixo. A gente pode ter, né, ainda, né, expressões, né, como a gente tem aqui uma divisão, a gente pode ter que zeros e polos se cancelem, né? A condição, uma condição que é muito usada em disciplinas como controle, né, para você estabilizar determinados tipos de sistemas. Nós ainda temos a transformada de Laplace bilateral, né? Então nós vimos que nós temos uma correspondência 1 a 1, né, entre a unilateral para sinais causais e
lá o par de transformada. Mas o que acontece se a gente quiser calcular uma transformada bilateral? A gente ainda pode desenvolver um método que a gente usa a tabela, né? A tabela é feita para sinais causais. Então a gente pode fazer isso. Então, o que é que a gente faz para isso, né? A gente pega lá as expressões lá da transformada bilateral, menos infinito até infinito, né? E a gente pode fazer o quê? A gente pode pegar, dividir o sinal x de t em duas partes. Uma parte causal, tá vendo aqui, né? E uma parte aqui anticausal. Então, na hora que a gente vai fazendo a operação, né, a gente divide essas duas partes, né, a parte anticausal aqui, o 2, a parte causal que está aqui. Essa aqui do x1 não tem problema, isso aqui é a transformada unilateral, você pode pegar lá a tabela e usar para fazê-la, né? Mas essa parte aqui do x2 é um anticausal, a gente vai ter que fazer um artifíciozinho. Então, né, pegando a expressão do x2, a gente pode fazer uma transformação, né? Pode chamar o t de menos u, como está colocado aqui, né? Então, a gente faz isso alterando aqui a ordem aqui de integração, você mexe aqui com o sinal. E observe aqui que apareceu aqui o x2 de menos t e a integração está de 0 mais até o infinito. Então, se a gente pegar aqui e calcular aqui, trocar S por menos S, aquela expressão, a gente vai ficar com o que está colocado aqui, né? E a gente pode aqui, né, trocar o 0 mais pelo o 0 menos, né? Aqui, desde que você não esteja considerando aqui os impulsos aqui, por exemplo, né? Isso pode ser feito, né? Já que o impulso ele vai ser você vai pegá-lo, né, em uma das partes, né? Se por acaso tiver. Então, fazendo isso, né, nós ficamos aqui com esta expressão, que isso aqui é uma transformada unilateral, né? Então veja que você está integrando de 0 ao menos até infinito. E aqui você está pegando, né, fazendo a operação com x2 de menos t. Então, o que é que a gente fica, né? E x2 de menos s é a transformada unilateral de x2 de t. E isso aqui você pode obter a partir de uma tabela. Então aqui a gente meio que cria um procedimento para fazer isso, né? Então o que é que você vai pegar? Vai pegar o x2 de t, né, o que era anticausal, faz uma reflexão, transforma num sinal causal e tira a transformada dele, e a transformada dele vai lhe dar o x2 de menos s, e depois você só pegar e alterar o sinal do s. Então, o procedimento está colocado aqui, né? Então você vai dividir em duas partes, uma parte causal, outra parte anticausal. A parte que é causal você usa a tabela normalmente, e a parte aqui que é anticausal, você primeiro faz o quê? Você calcula o x2 de menos t através de uma reflexão, consulta lá a tabela, você vai obter o x2 de menos s, e depois você troca s por menos s, e você vai ter o x2 de s e soma os dois, obtém aqui o x de s. Então, é um procedimento simples e feito aqui através das tabelas. Em relação à região de convergência, né, a gente vai ter que sinais causais eles têm uma região da forma está colocada aqui, real de S maior do que um certo sigma, né? Então, o sinal que é causal ele vai ter essa região, né? E aqui, né, esse outro aqui, o x2 de menos s também é causal, ele vai ter isso. Na hora que a gente troca S por menos S, a gente vai mexer aqui com esses sinais, né? E a gente vai ficar aqui, né, com x2 de S, ele vai ter a RDC dada por real de S menor que sigma C2. Aqui a gente usa uma propriedade, né? Vai ter que fazer as interseções das regiões de convergência na hora que a gente está somando os sinais, e a gente fica aqui, né, que essa transformada x de S, a região de convergência dela vai ficar entre uma faixa de sigma C1 e sigma C2. Então aqui a gente está bem ilustrado, né, que vai ter, né, essa regiãozinha que está rachurada. Isso aqui corresponde à região de convergência aqui do nosso x de t, né, do sinal bilateral, em dois lados. Em relação às propriedades, elas são semelhantes.
Também a mesma coisa, aqui a gente só vai ter que estar um pouco atento em relação à região de convergência, né. Aqui é o que basicamente muda. Então, se você tem uma operação linear, você vai ter que ter interseção das regiões de convergência. Aqui, no deslocamento no tempo, a região de convergência vai ser idêntica. Deslocamento na frequência, você desloca a região de convergência, né. Convolução no tempo também vai ter a interseção das regiões de convergência. Reversão no tempo, aqui é possível, né, a gente não tinha essa aqui nos, sinais causais, né, porque na hora que você reverte no tempo, você vai transformar um sinal que é causal, ele vai virar anticausal, então não tinha sentido falar em reversão no tempo lá, naquele contexto, né. Mas aqui no contexto da bilateral, a gente pode fazer isso, né, e aqui, né, você reverte no tempo, você vai ter uma reversão lá em S também, né. E aqui há algo similar com a região de convergência. E finalmente, né, a gente pode usar a transformada bilateral para analisar sistemas lineares contínuos invariantes que sejam não causais, né, ou que a gente esteja tratando uma entrada que não seja causal. Então a gente pode fazer isso. E desde que a região de convergência aqui do produto exista, né, a interseção, a gente pode pegar e calcular a transformação inversa, usando aí o que a gente viu, né, você faz um método reverso, né. Isso aqui a gente vai ver também em exemplos como fazer. Então, é isso.